O que os soviéticos viram em Marte? Imaginem, em 1960, no meio da Guerra Fria, a União Soviética e os EUA travam uma corrida acirrada pelo espaço. Enquanto o mundo inteiro olha fascinado para a Lua, os soviéticos já têm um objetivo ainda mais ambicioso em vista: Marte. O que se seguiu é uma história absolutamente incrível. Vamos dar uma olhada nas imagens originais da superfície de Marte e da lua marciana Phobos, que são pouco conhecidas, mas incrivelmente fascinantes. Então, fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Os anos 60 foram provavelmente a época mais inspiradora da história da astronáutica. No último vídeo, já falamos sobre as missões lunares soviéticas e os rovers Lunochod. Pelo menos acho que se pronuncia Lunochod. Isso estava correto? Escreva nos comentários para que eu possa melhorar ainda mais minha pronúncia. E se temas cósmicos como esse também te fascinam tanto quanto a mim, já se inscreve no canal. Inscrever-se não custa nada. Você nunca mais vai perder um vídeo e ainda me ajuda muito. Quem já é inscrito ajuda muito dando um like no vídeo. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal. Então agora vamos para Marte. O que os engenheiros e cientistas soviéticos realizaram e tiveram que passar naquela época é realmente notável. Os primeiros passos para o planeta vermelho foram tudo menos fáceis. Já em outubro de 1960, a União Soviética se aventurou nas primeiras tentativas de lançamento. 2 sondas deveriam voar para Marte, mas em ambas as vezes os foguetes falharam. As naves espaciais nem sequer alcançaram a órbita terrestre, um começo amargo para um programa. Hoje essas tentativas fracassadas são frequentemente chamadas de Mars 1960A e Mars 1960B, nomes que os soviéticos nunca atribuíram oficialmente na época. A primeira grande conquista veio em 1962 com a Mars 1. A sonda foi lançada em 1º de novembro e era tecnicamente impressionante. Pesava quase 900 quilos e estava equipada com um sistema de câmeras e um espectrógrafo UV. Mas então aconteceu o drama. Após o lançamento, os engenheiros descobriram que a pressão nos tanques de combustível havia caído para 0. Uma válvula não havia sido fechada corretamente e, a princípio, isso não parecia ser um problema, pois enquanto a sonda estivesse perto o suficiente do Sol, seus giroscópios poderiam se estabilizar. Mas quanto mais a Mars 1 se afastava do Sol, menos energia as células solares forneciam. Em 21 de março de 1963, a 106 milhões de quilômetros da Terra, o contato foi definitivamente perdido. A sonda passou por Marte 3 meses depois, em silêncio e sem possibilidade de contato. Um fracasso caro que mostra o quanto o espaço pode ser brutal e implacável. Os anos 60 foram marcados por outros reveses. Em 1969, 2 novas sondas marcianas deveriam ser lançadas, desta vez com o foguete Proton significativamente mais potente, capaz de levar mais de 3.800 quilos ao espaço, mas ambos os lançamentos fracassaram catastroficamente. Em um deles, o foguete explodiu a apenas 50 metros de altura e a área de lançamento ficou contaminada por combustíveis tóxicos durante meses. É difícil imaginar o desespero dos engenheiros, mas então, finalmente, em 1971, surgiu uma luz no fim do túnel. Mars 2 e Mars 3, 2 sondas idênticas com massa de lançamento de 4.650 quilos cada, chegaram ao planeta vermelho em 1971. Eram as naves espaciais mais pesadas que os soviéticos já haviam enviado a Marte e transportavam cada uma um módulo de pouso de cerca de 450 quilos. O especial era que esses módulos de pouso tinham pequenos rovers do tipo Prop-M a bordo, que deveriam ser removidos de forma autônoma, com um cabo de 15 metros para a transmissão de dados, e isso em 1971. Mas também aqui o destino interferiu de forma desagradável. Na Mars 2, o sistema de controle automático falhou. O módulo de pouso entrou na atmosfera em ângulo demasiado inclinado e provavelmente se despedaçou perto da cordilheira marciana Hellespontus-Montes. A Mars 3, por outro lado, conseguiu realmente. A sonda pousou na região periférica da cratera Ptolemy e começou a transmitir uma imagem. A Mars 3 foi assim a primeira aterrissagem suave bem-sucedida da história da humanidade em Marte. Mas, após apenas 20 segundos, o módulo de pouso silenciou. Os cientistas suspeitam que uma violenta tempestade de areia global que assolava Marte naquele momento tenha danificado os componentes eletrônicos. Imaginem, depois de todos esses anos de preparação, bilhões de rublos e inúmeras horas de trabalho, receber apenas 20 segundos de dados. Isso é frustrante e fascinante ao mesmo tempo, pois a Mars 3 transmitiu esta imagem. Até hoje, discute-se se realmente estamos vendo a tempestade de poeira marciana ou apenas ruído de rádio.
De qualquer forma, esta é a primeira imagem que os soviéticos conseguiram enviar da superfície do planeta vermelho para a Terra. Apesar da qualidade da imagem, acho que é bastante notável. Os orbitadores Mars 2 e 3 alcançaram suas órbitas, mas nem tudo correu bem. As câmeras capturaram imagens em filme, mas antes que a tempestade de poeira se acalmasse, as partículas de poeira expuseram o filme. No entanto, existem algumas imagens do orbitador Mars 3. À esquerda vemos a atmosfera marciana, claramente delimitada, e à direita, algumas regiões montanhosas próximas ao equador marciano. É claro que muitos detalhes não são visíveis, mas lembre-se de que essas imagens são de 1971 e foram enviadas da Terra a uma distância de muitos milhões de quilômetros. E então, há esta imagem de Marte tirada a uma distância maior, capturada pelo Mars 3 Orbiter. À direita, a original, à esquerda, colorida. Incrível, não é? Um planeta estranho registrado em sua totalidade há mais de 50 anos. Em 1973, seguiu-se uma verdadeira armada, Mars 4 até 7. Essas missões deveriam realizar um pouso bem-sucedido em Marte antes das sondas Viking americanas. Mas o momento não era favorável. Marte não estava na posição ideal em relação à Terra, as sondas precisavam ser mais leves e, além disso, houve um desastre técnico. Poucos meses antes do lançamento, os engenheiros descobriram que os transistores da fonte de alimentação estavam corroídos. O fabricante havia substituído o ouro por alumínio, um erro fatal. Uma mudança na produção levaria 6 meses, então o lançamento foi adiado para 1975. Mas a liderança política decidiu o contrário, as sondas deveriam voar mesmo assim, com apenas 50% de chance de sucesso. E aconteceu o que tinha que acontecer. A Mars 4 chegou a Marte, mas a eletrônica já havia falhado. A Mars 5 entrou com sucesso em órbita e forneceu cerca de 100 fotos, mas também falhou, desta vez provavelmente devido ao impacto de um micrometeorito. A Mars 6 conseguiu separar seu módulo de pouso, que chegou a realizar medições até o momento do pouso. Mas então, silêncio, provavelmente ele se estilhaçou na superfície. E a Marte 7? O módulo de pouso foi separado 4 horas antes do previsto e passou a 1.300 quilômetros de distância de Marte. 4 missões, 4 fracassos ou, na melhor das hipóteses, sucessos parciais. O programa soviético de Marte dos anos 60 e 70 foi, para dizer o mínimo, marcado por contratempos. Das 14 sondas lançadas, apenas a Mars 5 foi um sucesso relativo. Mais tarde, seguiram-se outras tentativas, Phobos 1 e 2 em 1988, que deveriam investigar a lua marciana Phobos. A Phobos 1 se perdeu no caminho, a Phobos 2 alcançou a órbita de Marte, mas falhou antes de poder pousar o módulo de aterragem. No entanto, a missão Phobos 2 conseguiu imagens impressionantes da lua marciana, que você pode ver aqui. Phobos tem apenas cerca de 22 quilômetros de diâmetro. Navegar com tanta precisão e fotografá-la foi, portanto, um grande desafio. Em algumas fotos da superfície de Marte tiradas pela Phobos 2, podemos até ver a sombra alongada de Phobos, o que eu acho super impressionante. Em 1996, a Mars 96 falhou na decolagem e em 2011, muito tempo depois do colapso da União Soviética, a missão russa Phobos Grunt também fracassou. Uma sonda espacial que nunca saiu da órbita da Terra e acabou caindo. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Marte é incrivelmente difícil de alcançar. Mais da metade de todas as missões a Marte, não apenas as soviéticas, mas em todo o mundo, fracassaram. O planeta vermelho mereceu sua reputação de cemitério espacial. Em segundo lugar, os engenheiros e cientistas soviéticos tinham coragem e visão. Tentavam coisas que estavam tecnicamente no limite do possível e muitas vezes além disso. E em terceiro lugar, a viagem espacial é brutal. Um pequeno erro, um transistor corroído, uma válvula não fechada e anos de trabalho são em vão. Mas como se sabe, é com os erros que se aprende melhor. E mesmo que os soviéticos tenham tido um sucesso limitado em Marte, eles ensinaram lições valiosas à humanidade. As missões atuais a Marte da NASA, da ESA, da China e de outros países se beneficiam dessas experiências iniciais, muitas vezes dolorosas. E não estou dizendo isso à toa, é possível citar descobertas muito concretas. A missão forneceu, pela primeira vez, dados reais sobre a atmosfera de Marte, tempestades de poeira e as condições extremas durante a entrada, descida e aterrissagem. Acima de tudo, os breves, porém históricos, sucessos do Mars 3 mostraram o quão críticos são o clima, a eletrônica e a redundância em Marte. Descobertas que foram incorporadas diretamente em conceitos de pouso posteriores. Muitos dos padrões atuais, desde computadores de bordo mais robustos até melhores sistemas de proteção contra poeira e calor, também surgiram como consequência desses fracassos soviéticos.
Se vocês quiserem continuar por dentro de histórias fascinantes como esta, não se esqueçam de se inscrever no canal agora e deixem o like para ajudarmos a bater a meta de 5.000 curtidas. E por falar em desenvolver fundamentos científicos, preparei um vídeo muito especial para vocês. Recentemente estive pessoalmente no CERN, na Suíça, e tive a oportunidade de visitar áreas que normalmente são fechadas ao público. Lá, os cientistas pesquisam um dos maiores mistérios do universo, a antimatéria. Para mim foi realmente um dos destaques absolutos da minha carreira no YouTube até agora. E no vídeo eu levo vocês aos bastidores da pesquisa de partículas e mostro experimentos em que a antimateriais é gerada. Coloquei muito coração neste vídeo, estou um pouco orgulhoso dele, então cliquem no canto superior direito e assistam, ficaria muito feliz. Como sempre, vocês encontrarão outro vídeo interessante no canto inferior direito. Caso contrário, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.